Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Gênesis 14, versículo de número 12. Eu vou ler o 12 e o 13. Fala assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, foram-se. 13. Então, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais e Mamre, o amorreu, irmão de Escol, não é cerveja, tá? Irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ou seja, irmãos, eles não eram do povo de Deus, mas eram aliados de Abraão, né? Apoiavam Abraão, amém? Mas enfim, né? Não adiantou, irmãos. Chegou o momento da colheita. E na verdade, como eu falei, nem depois desse susto que ele vai levar aqui, ele vai aprender a lição. Outra hora nós vamos ver lá no 18 que os anjos vão tirar o Ló e a sua família à força, por causa da oração de Abrão, inclusive, né? Até o Novo Testamento vai chamar o Ló de o justo Ló. Então entende-se depois ele tomou vergonha na cara, né? E se firmou com Deus, senão a Bíblia não o chamaria de justo Ló. Mas isso é pregação para outra hora. Né? Aqui não era nem um pouco. Então, é aquilo que nós estamos aqui aprendendo, irmãos, faz semanas já. A escolha, a renúncia, na verdade? A escolha, a renúncia. A gente fala muito, não podemos julgar. Podemos sim. Né? Geralmente a pessoa fala assim, não se pode julgar. Ela está baseada ali em Mateus 7, né? Que fala ali no versículo. Mas aquele julgamento ali, irmãos, que Jesus falou que nós não podemos fazer, é no sentido que de condenar alguém ao inferno. Aquele é um bêbado, tem que ir para o inferno. Não julga. Aquele é um cachaceiro, aquela é uma prostituta, aquela é não sei o que lá, tem que ir para o inferno. Esse julgamento a Bíblia proíbe de fazer. Aquele é um desviado, tem que ir para o inferno. Esse julgamento, a Bíblia fala assim, não pode fazer. Mas nós depois vamos lendo ali, né? Jesus fala que nós podemos julgar os falsos profetas, que muitas vezes vem aquela expressão lobo em pele de cordeiro, né? Foi Jesus quem botou essa palavra ali. Depois ele fala para nós olharmos as árvores. Ele falou assim, gente, não tem árvore boa que dê fruto ruim. Não tem. Não foi uma falhazinha. A árvore ruim dá fruto ruim. E a árvore boa dá fruto bom. Né? Depois ele fala, você não pode jogar pérolas aos porcos. Se isso não é julgamento, é o quê? Lá em Coríntios, né, irmãos, Paulo até repreendia o pessoal, né? Coríntios 6, se não me falha a memória agora, e o pessoal estava brigando ali na igreja, né? E estava pegando julgadores do mundo. Ele fala assim, já é uma falta haver entre vós tal desavença? Acaso não tendes aí sabedoria? Né? A gente sabe no meio de vocês, amém? Né? E ele fala assim, o irmão vai contra o irmão ao juízo, isso perante incrédulos. Então sofre o dano. Então, quer dizer, você não sabe que nós vamos julgar até os anjos? Esses anjos são aqueles anjos caídos, né, que depois tornaram-se demônios. Né? Como é que vai ser esse julgamento, pastor? Não sei. Mas eu vou julgar até os anjos. Vós não podeis julgar nem as coisas mínimas nessa vida. Então, dá sim para fazer julgamento. Né? Ou seja, uma avaliação, uma averiguação. Né? É você olhar, não para dizer, se desviou, para o inferno. Esse nós não podemos fazer. Esse é o julgamento que não nos é permitido. Porque Tiago também fala, né? Que só há um juiz. Amém? E não é a gente. Mas no sentido de avaliação, sim. Então a gente pode, irmãos, olhar para Ló. Não é verdade? Veio por surpresa. O problema? Não, ele estava na hora errada, no lugar o quê? Errado. Só que essa hora errada já estava errado faz tempo. Você está quantas semanas aqui acompanhando nós, né? Ou em casa, as escolhas erradas do Ló, não é verdade? Então ele não estava só naquela hora errada, no lugar errado, ele estava há muito tempo na hora errada e há muito tempo que no lugar o quê? Errado. Então nós temos que olhar para ele sim e ver, né, irmãos, a importância de nós termos o quê? Esse cuidado com as nossas escolhas, os nossos plantios, a nossa semente. Deixa marcado aí, palavra bem conhecida. Gálatas, deixa marcado. Palavra conhecida, irmãos. Hoje eu não vou pregar mistério. Aliás, sabe o que a palavra mistério significa? Segredo. Nada mais do que isso. Né? Alguma coisa estava escondida, agora foi revelado. Mistério. Hein? Né? Significa segredo.
E Deus fala que ele conta o segredo aos seus profetas, né, seus amigos. Gálatas 6. Se não achamos, você anota ali, né? Aí senão o Loi fica atrapalhando a pregação, conversão. Gálatas 6, vamos pegar aqui o trem andando. Qual é o contexto, irmãos? Né? Ele vai falar aqui, o Gálatas, depois eu falo. Gálatas 6, 7, bem conhecido. Fala assim, ó, não erreis. De novo, irmãos, lembra que eu falei? Ah, tudo na Bíblia é para o crente. Não. Tudo na Bíblia é para o mundano? Claro que não. Esse versículo aqui, irmãos, é para o mundano? Não. Para quem que foi escrita a carta de Gálatas? Para os Gálatas crentes. Inclusive, Gálatas é uma região chamada Galácia. Né? Então, não é uma igreja de uma cidade. Gálatas é uma região. Então, era uma região, amém? Então, isso aqui é para crente. Mas estou falando, pastor, que a palavra não é... Não, estou falando que tem palavras que sim. Mas essa aqui, irmãos, como a de Tiago, que eu já preguei outra semana, aquela não é para o mundo. Então não que eu não possa pregar para o mundo, né? Mas não falar assim, ó, mundano, isso aqui é para ti. Quando não é. Isso aqui é para o crente. Deus está falando para o crente. Então é para quem se converteu, amém? Ele fala, não erreis. Ou não vos enganeis, em tradução. O que ele fala aqui? Deus não se deixa escarnecer. Ou de Deus não se zomba, né? Porque tudo que o homem semear, isso ele também o quê? Colherá ou ceifará. Tudo é tudo, pastor? Bom, se aqui fala tudo, inclui o quê? 100%. Né? Então fala assim, gente, toma cuidado, Deus não é zombador não. Ou Deus não nem se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí ele vai falar o tipo de colheita, né? Que ele fala aqui no 8. Porque o que semeia só um pouquinho, na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Você viu? Mas o que semeia no espírito, do espírito, vai o quê? Vai ceifar a vida. Ele não fala que apenas a semente, ele fala também que o terreno, ele fala só, quem planta na carne, colhe da carne. Não fala quem planta na carne, colhe do espírito. Ele não fala quem planta no espírito, planta na carne. Quem planta no espírito, planta no espírito. Então você vê que não só a semente, né, irmãos, mas também o que? A própria terra. Ele fala, né? Não tem como você plantar uma semente na carne no terreno do espírito. Você planta na carne, da carne na carne. E não tem como você plantar uma semente do espírito na carne. Você planta do espírito no... Então você viu? Volto a falar. Não é só a semente, também o que? É o próprio terreno. Até Jesus falava para nós lá em João 6, né? A carne para nada presta. O espírito é o que vivifica. Então a semente da carne ela não fica espiritual. Ela continua sendo da carne. E quando eu planto ela, eu não planto no espírito, eu planto na carne. Então não tem transformação de semente. A semente do espírito, ela é plantada no espírito. A semente da carne, ela é plantada o quê? Na carne. E de acordo com o terreno que é plantado, e a semente também, não, vai ser o quê? Vai vir o quê? Vai vir o quê? A colheita. Então, como alguém já diz, né? Deus é tão bom que nos deixa escolher as sementes, mas não nos deixa escolher o quê? A colheita. E é verdade, está baseado nessa palavra aqui. Não é verdade? Então, você vemos o que o Ló estava plantando? Dor de cabeça para os outros. Né? O que o Ló estava plantando? Problema. O que o Ló estava plantando? Uns coisa ruim, mas por quê? Ele já estava plantando o que na carne, o que faz muito tempo. Então, obviamente, que aconteceu o quê, moço? Aconteceu uma colheita, o quê? Da carne. E vai depois continuar, porque você sabe a história dele, né? Das filhas da mulher dele. Você sabe. Né? O Abraão, nós estamos já aqui vendo aqui que há muito tempo que ele planta no espírito. Então, ainda que muitas vezes ele errou, mas quando ele errou, ele não plantou no espírito, ele plantou na carne. Mas a maioria das vezes ele plantava, a maioria, né? Então é isso aí, irmãos. É as escolhas. Então, como eu tenho dito, não, alguém vai para o inferno, irmãos, se ler um capítulo da Bíblia por dia apenas? Vai? Não sei, pastor. Mas onde é que tá na Bíblia está escrito isso? Ah, eu acho. O que tu acha, o que tu pensa, não interessa. Bíblia. Tem escrito isso? Não. Mas ok.
Se eu ler um capítulo da Bíblia, né, moço, rejeitando, depois eu aprendi, eu rebelo. Então, a colheita que eu recebi, ela até foi boa, né? Mas eu peguei e plantei o quê? A semente, eu plantei o quê? Plantei uma semente da carne. Mas pode ser um capítulo por dia. Aquele capítulo pode me fortalecer. Se não era salvo, né? Eu passo a seguir Jesus. E aquele capítulo pode fazer o quê? Não, moço? Não posso ler mais que um capítulo, né? Mas tô só falando, né? Aquele capítulo é o quê, moço? Aquele vai o quê? Me manter o quê? Firme na presença de Deus. Como a gente sempre fala, né, moço? Não é puxando jamais a brasa para nossa assado, né? Mas já fazemos 21 anos que eu prego a palavra, entre pastor, obreiro, 21 anos. E irmãos, até os obreiros aqui vão também se identificar. Quanta gente nessa vida a gente já atendeu. E quanta gente, irmãos, com problema, com luta, gente que não se levanta na vida. Mas também quanta gente, os obreiros vão confirmar também que tem essas experiências, né? Que você já viu se levantando. Mas o que eu vejo, irmãos, que é de acordo o quê? Com a palavra de Deus. Talvez você está pregando, tem um que está lá viajando, roendo unha, mexendo no Face. Ô, pastor, obreiro, ora por mim. Por quê? Você não respeitou o momento da pregação da palavra. Você perdeu tempo na igreja. Aí acha que botando a mão na cabeça vai resolver a tua vida? Não resolve. Não resolve. Né? Mas se a pessoa presta atenção na palavra, né? Como eu falei, anota a pregação, traz a Bíblia, né? Chega em casa, ouve, né? De novo a gravação da palavra. Meu irmão, eu nunca vi essa pessoa não crescer. Eu nunca vi gente assim não crescer. Então eu vejo que é a importância aqui da palavra de Deus. Aquela pessoa, sabemos que não ora, não tem intimidade com Deus em casa, porque não está vindo na igreja só na igreja orar, tem que orar em casa também. Eu nunca vi essa pessoa ficar firme com Deus. Mas aquela pessoa que procura ter aquela intimidade na igreja, congregar é um mandamento, precisa vir sim, né? Então, mas também procura em casa, essa pessoa sempre vai ser firme. Não que ela não passe por lutas, né? Não que não venha algumas provas ou tentações, porque prova e tentação não é a mesma coisa, né? Ah, Deus não permite que a tentação venha maior que a nossa força. Se a gente vai ler a Bíblia, a tentação não, mas a prova sim. Prova e tentação não é a mesma coisa. A Bíblia fala que a tentação não vem maior que a força, mas a prova vem muitas vezes maior que as nossas forças. Podia aqui citar um monte de versículo na pregação para hoje. A prova vem. A prova sim, a tentação não. Então é normal, né, irmãos, dessa vida aqui. Mas o que? Ali vai chegar o que? A hora da minha colheita. Então aquela pessoa desligada, sabe, que mal e mal trata a palavra de Deus, sabe, aquela pessoa, como eu falei, está 30 anos na igreja, ouve sobre dízimo, sobre oferta. A pessoa, né, entra aqui, sai aqui. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que o pastor é mentiroso. Porque quando o pastor prega sobre cura, ela acredita. Quando o pastor prega sobre prosperidade, ela acredita. Quando o pastor prega sobre céu, ela acredita. Agora, quando o pastor, não digo eu, digo o pregador, né, prega sobre dízimo, ela está dizendo o quê? Eu não acredito. Tem gente que está há anos na igreja e não é fiel com Deus ainda. Então, ela diz, eu decido o que é verdade e o que não é. Então, não é baseado a minha vida pela Bíblia. É eu que baseio a Bíblia pela minha vida. Então, o que eu concordo é de Deus. As partes que eu não concordo não são. Tem gente que está na igreja, irmãos, há anos, muitas vezes, em fornicação. Não casou ainda, né? Não digo assim, ó, não, pastor, não tem como obrigar o cônjuge. Não, aí é outra história, né? Às vezes só um dos dois veio para Jesus, tal. Mas eu digo assim, ó, às vezes já tá os dois na igreja. Ah, mas se eu casar, eu vou perder pensão. Se eu sou um homem, mano, eu digo assim, ó, eu arrumo 4 empregos, mulher, mas comigo tu não passa necessidade. Perde a pensão, mas não perdemos o céu. O dia que eu cheguei na tua vida, eu cheguei como homem. Eu vou te cuidar. Não vai faltar nada. Talvez até por um tempo aperte, mas não vai faltar nada, né? O céu nós não podemos. Tem gente assim, tem gente que está na igreja há anos, muitas vezes, não se batiza nas águas. Ah, não me sinto preparado. Sei a pessoa quer tomar. Agora, batismo não. Você não batizou nas águas, vai tomar Santa Ceia. Está errado. Então, entendemos como é que são? E aí começa a vir o problema, começa a vir a colheita, porque a semente da carne você planta na carne. Você não planta a semente no espírito na carne. Você planta a semente do espírito no espírito e a semente da carne na carne.
Então não é você que decide qual a semente é do espírito da carne. Quem decidiu foi Deus. Você e eu podemos decidir o que, moço? Qual semente que eu vou plantar? Entre aspas, não. É como se nós tivéssemos ali um punhadinho de semente carne, né? E tivesse um punhadinho, né? Semente espírito, amém? Quem decide qual é a carne e espírito já está decidido. É Deus. Agora eu decido se eu vou plantar o que? Carne ou espírito. Mas eu não posso decidir o que? A colheita. Por isso que eu prego aqui, moça. Comunhão com Deus é você viver uma vida consagrada, irmão. É você viver uma vida consagrada, porque é dia após dia. Não é você uma vez na semana ler 20 capítulos da Bíblia. Não adianta nada. Mas você o quê? É melhor, como falava, ler um capítulo da Bíblia em 20 dias. Ou 20 capítulos, né? E absorver. Amém? Não adianta ficar aí de jejum, não, eu tenho que fazer jejum, né? Aí passa lá pela vizinha. Nossa, muito que adianta o jejum. Não que o jejum não adianta, né, meus amém? Mas nesse caso aqui, não é jejum. Então, olhemos para nós. Para mim também, né? Eu também, como eu volto a falar, você e eu não decidimos que semente é espírito e que semente é carne. É Deus quem decidiu. Mas você decide qual você planta. Mas também não quer um. Eu vi aquela pessoa, não vem reclamar depois. Forte essa palavra, né? Eita, mas tá na Bíblia, meus amém? Vamos ler de novo aqui o 7, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou de Deus ninguém zomba, né? Porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, vai colher o quê? A vida eterna. Por isso que eu falei, né, irmãos? Igual o homem que fez a casa na rocha e na areia. Você não pode chegar para o homem que fez a casa na areia e falar assim, ô amor, querido, frufruzinho do coração, construa de novo. Pega a mão do irmão e diz, volte a sonhar. Agora da segunda casa vai ser maior que a primeira. É? Quando dermos a chuva, vai acontecer o que com a casa? Blulululul. Então, amor é incentivar a pessoa a reconstruir a casa na areia? Amor é dizer, a casa caiu porque estava na areia. Eu vou te mostrar, exatamente, bem certinho. Agora eu vou te mostrar o quê? A rocha para você construir. Eu não te prometo, nem Jesus não prometeu, que não virá tempestade. Mas ele prometeu que a casa não cai. Você viu o que é amor, irmãos? Isso é amor. Né? Até isso o mundo quer, né? Hoje se fala tanto em empatia, não tem empatia. Significa compaixão. A compaixão diz o que? Funciona. E às vezes compaixão aqui, irmãos, é você falar um não. Ou você que tem filho, você falar sim para ele. Mãe, posso me entupir de sorvete? Pode, amor. Aham. Né? Misericórdia. Não pode nada, né? Tem um limite. Entendeu? Então, mas eu quero. Não, você está chorando por um tempo que você não entende. Mas o amor pela tua saúde me faz dizer o quê? Isso não é bom para você. Porque se vai semeando, acontece o termo. Aí, como eu falei, aí o crente vai lá, fala do cachaceiro e se entope de refrigerante. Qual a diferença? A diferença é que ele vai o quê? Agredir o corpo mais rápido que o teu? Que o veneno é o mesmo. Né? Aí vai lá, fala mal do outro, não sei o quê. Né? Vai lá, né? Deixa eu falar assim, né? Amém? Às vezes a mulher ou o homem crente vai lá, fala mal do fornicador. Deixa eu tomar cuidado como é que eu posso falar. E aí, na hora de comparecer no seu casamento, você tá entendendo, né? Meu pai amado, parece feriado lá de vez em quando. Aí quer apontar para o outro, você está errado, fornicador, prostituta. Mas aí você que está na santidade, meu Deus, parece dois amigos. Vocês entenderam, né? Parece feriado, só de vez em quando. Está errado isso. Coríntios capítulo 7 fala, mas o quê? Que isso é bênção de Deus. Tá, por casado, né? Por solteiro você esquece disso. Mas, e às vezes a pessoa está apontando o dedo, né? Mas tu não é exemplo. Tem que comparecer, tem que ter, a palavra fala em Hebreus 13, né? Que o leite, bendito é o leite sem mácula. Amém? Então, quer dizer, até, vocês entenderam, né? O que eu estou falando. Isso aí.
Então volta lá para Gênesis 14. Não, mas é verdade, irmãos. Né? Isso é muito verdade. Então nós temos que semear a semente. Nunca mais você esqueça disso. Eu não decido qual semente é da carne e do espírito. Deus já decidiu. Eu decido o que eu vou plantar, mas eu não decido o que eu vou o quê? Colher. Isso aqui é para nós, irmãos. É para mim, é para todos nós, tá, irmão? Estou pregando para você, para mim também. Amém? Então, você viu, irmãos? Ah, pobrezinho do Ló. Irmão, eu não sinto pena, não. Deus falou assim, ninguém zomba de mim, se plantou na carne, plantou na carne. Oh, por que eu estou passando por isso? Eu sei por quê. Que tristeza, né, irmãos? Mas aí vai vir um homem aqui que plantava no espírito que vai ajudar esse homem. Pena que depois esse cabeçudo não se converteu, né? Ele vai voltar para Sodoma mais tarde. Mas vamos voltar lá? Vamos voltar lá para Gênesis 14? Vamos lá? Gênesis 14, versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 14. Gênesis 14, 14. Fala assim, ó. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão aqui é parente, tá, mas não é de sangue, estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa. A palavra está explicando bem certinho. Nascidos em sua casa, 318. E os perseguiu até Dan. Aí o 15 fala assim, ó, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Ali, Damasco, você vê, né? Aquela região do mapa ali é a mesma localização, né? Então, ele expulsou o pessoal para fora, né? Aqueles reis do pecado tentaram se rebelar, não conseguiram. Abraão não tinha nada a ver com a história, foi lá com os 318, mais os outros exércitos, né? O Aner e o Skol ali, né? Os outros. E eles, então, botaram eles para correr, né? Eles botaram para correr. Ou seja, Abraão, né, irmãos, não era um guerreiro. Abraão não era um homem, né, irmãos, que vivia de guerra. Ele era, né, irmãos, como ele já era um velho de Deus, né? Mas ele estava na dele, amém? Acampava num lado, levantava acampamento, ia para o outro, fazia um altar ali, fazia... Não era um homem guerreiro. Ele não era um homem, né, irmãos, que vivia, um general, assim, como foi Davi, por exemplo, né? Que rei, foi um rei e um líder militar, como Josué, mais tarde, né? Antes de Davi veio também o Josué, um líder. Ele teve os líderes militares, né? Mas Abraão não era. Abraão era um homem de Deus. Mas ele ficou relaxado, irmãos. Você viu que ele pegou os nascidos em casa, seja, gente dele, né? Gente que já sabia ele, conhecia ele, o costume dele, né? E aí falou que ele pegou e armou todos os seus criados. Então, se ele armou, quer dizer o que, irmãos? Que embora eles não andassem armados, as armas estavam lá. Não vai para a guerra assim, né? E agora? Alguém tem um fuzil aí? Ai, ai, ai. E agora? Faltou bala. Pega de goma. Não, tem que ser... né? E não sei o que lá. E agora? Tô aqui com a pançona aqui. Deixa eu começar a flexão. Só um pouquinho, inimigo. Não atira. Deixa eu me preparar. Tá. Vai pro céu. Ainda morre com a fama de mártir, né? Né? Não, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não atira. Deixa eu ficar bom no tiro alvo primeiro, né? Isso. Mano, você acha que o capeta tem pena de alguém? Claro que não. Você acha que ele vai esperar você e eu nos preparar para dizer, agora o jogo está justo? Você acha que ele vai esperar dizer, não, né? Eu vou esperar se a pessoa está pronta? Tá. Claro que não, moço. Então, é obrigação da gente, moço. Sempre ter o quê? Essas armas preparadas. Amém? A vida é só luta? Não é, não. A vida não é só luta atrás de luta. Tem muita gente que fala que a vida é luta atrás de luta, está simplesmente colhendo o que plantou na carne. Aí você vai para a vida da pessoa, né? Toda cheia de semente na carne. Como é que não quer ter luta na vida? Né? Não é só luta, não. Né? Há momentos de luta. Então, por que muita pessoa às vezes se desvia ou esmorece? Pegava quarta-feira, né? Porque às vezes a pessoa ela não está, numa luta, mas ela o quê? Ela não se prepara para a luta. Não podia lembrar agora de Efésios, não precisa abrir os Efésios 6, né? Fala que nós temos que fazer tudo, ficar preparado, né?
para ali vestir a armadura. Não é só luta, 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 luta. Não é não. Né? Mas quando ela vier, eu tenho que estar o quê, irmãos? Preparado. Não posso surpreender. Ó! Né? Volto a falar. Se aquela luta é uma colheita que eu fiz, não adianta orar. Tem que pedir perdão para Deus. Tem que se arrepender. E o que é arrepender? Arrependimento não é choro. É parar de plantar o quê? As mesmas sementes. Né? Se eu planto feijão todo ano, eu vou colher o quê? Mandioca? Eu vou colher o que eu plantei. Então tem que parar. Deus, eu peço perdão, eu vou parar de semear isso aqui. Né? Porque aí eu que planto coisa errada, eu falo, Deus vai lá e colhe. Colhe tu. Então tem muita luta, irmãos, que a pessoa passa, que é o quê? É ela que plantou. Então, se é esse o caso, aí tem que ver, né? Peça perdão, amém, Jesus. Vou me levantar agora para plantar no Espírito, amém? Mas aquela luta, por exemplo, né? Aquela luta não era de Abraão. Não é verdade? O que Abraão tinha que ver com a história de Ló? Pelo contrário, o Ló que não aprendeu com o tio dele. Mas o que, irmãos? Aquela luta que envolvia o quê? Alguém que Abraão amava. Amém? E você vê que pode ver que muitas vezes, muita luta que a gente passa envolve alguém que a gente ama. Né? Exemplo, quarta-feira, quem não tem vindo quarta-feira tem que vir, quem parou tem que voltar de novo, começar a vir de novo. Por que parou? Né? Então tem que começar a buscar. E se parou, tem que voltar. Né? Porque envolve o que? A salvação aqui de quem a gente o quê? Ama. Ah, eu sei da minha vida, salvação individual. Certo? Mas porque a salvação individual eu vou entrar no céu sozinho? Não. Então eu vou lutar pela minha família. E muitas vezes lutar pela família é o que, irmão? É pedir para se incomodar. Ah, pastor, eu não tenho só um Ló na minha casa, tem um monte. Tem um lote. Tem um lote de Ló. Não é só você não, se não é exclusivo não, né? E é assim, pastor, é exatamente assim. Aí quebra a cara, me pede ajuda, agora se endireita, até começa a vir na igreja. Melhorou, puf, sumiu. É porque não teve arrependimento verdadeiro. Então, nesse caso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, é até bom que o problema não se resolva logo. Porque quem sabe, enquanto a pessoa está ali buscando se resolver o problema, ela o quê? Ela se converta e receba a bênção de Deus, amém? Tem gente que não é bom ser atendida logo, não. Quantas pessoas Jesus não atendeu de primeira na Bíblia? Tá cheio, irmãos. Né? Então, ele abençoou, né? E aí depois ele se firmar, porque Deus quer abençoar, amém? Pastor, quanta gente eu já ajudei na minha casa. Aí a pessoa até começa a vir na igreja, melhorou, some da igreja. Então, o bom é que não melhorasse tão rápido, não. Né? Que a pessoa aprendesse. Então, aqui também, irmãos, isso é o amor. O que Abraão tinha que ver com Ló, irmãos? Que ele tinha que se meter na batalha dos outros. O problema é dele que se vire na vida. Não. Quando ele ouviu, ele preparou os seus criados. Amém? Então tem que estar preparado, irmãos. Tem que estar preparado. Quando é coisa minha, tem que aprender a resolver. Né? Tem que aprender a ter humildade para resolver. Agora, quando é em relação a outra pessoa, aí tem que ter o quê? Tem que ter perseverança, tem que ter fé. Tem que armar os seus criados. Ah, mas as armas, eles não vivem em guerra. Mas a arma tem que estar lá, guardadinha, né? Deixa você preparado aí? Vamos lá para... deixa reservado aí, né? Gênesis 14. Vamos lá para Provérbios 20? Já vamos fazer a oração. Ai, pastor, que forte. Mas é mentira? Não é. Então nós temos que cuidarmos da nossa constante consagração. Amém? Você não acha que orando 6 horas uma vez na semana que você vai estar bem com Deus. Ora um pouco por dia. Não acha que lendo uma vez na semana 25 capítulos da Bíblia que você vai ficar bem com Deus. Na verdade, quem consegue ficar sem orar e sem não, ou é desviado ou não é salvo ainda. Porque a pessoa sempre tem aquela necessidade de aprender um pouquinho mais, né? Ah, vou ver o show da fé, vou ver a pregação do pastor, vou ler a Bíblia, né? Vou meditar. Sempre tem essa necessidade. Ah, vou na igreja hoje, vou buscar, na verdade? Então a gente está o quê? Semeando aqui no Espírito, amém? E te vai colher, a gente vai ter a colheita. Mas se plantar na carne, não é verdade? Então eu volto assim, amor não é você falar assim, tu plantou. Não, isso não é amor. Amor é falar, ó, você plantou a semente errada, meu camarada. Começa a plantar agora no Espírito, né? Começa a falar, quem tem pena é meu travesseiro. Crente tem que ter o quê? Compaixão. Então Deus, ó,
Vamos se levantar aí com Deus em nome de Jesus, amém? Eu acho que deve ser de galinha, não é de plumas, de ganso, de cisne. Você tem galinha, não é? Sei lá, né? Deve ser. Ah, o meu, né? É de aquelas espumas, né? Ah, nem. Vamos lá. Para quem tem Deus, até pedra, né? Serve igual Jacó lá. Provérbios 20. Fala assim, ó. Versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Mas o homem de inteligência os tirará para... De uma maneira natural, moço. Qual é a água mais perigosa? Aquela que você vê a corrente passando por cima ou aquela que você não vê? A mais perigosa é aquela que você o quê? Não vê, porque ela é mais o quê? Profunda. Pode ter uma exceção que outra, mas é o quê? A água mais tranquila, muitas vezes o que ela é a mais funda, né? A não ser como exceção ou outra, mas que é mais perigoso, na verdade, porque às vezes ali pode ter um buraco, é profundo, então né, ela é tranquila, mas é porque é muito funda lá, né, para produzir as ondas lá embaixo. Então ela, não é verdade? Você vai numa sanga aí que dá pelos joelhos, você fica faceirão, né? Não é verdade? Mas você vai lá agora vai no oceano lá, né? Você nadou até o meio do oceano lá, mas só tem 2 caminhos, né? Você não aguentou, né? Céu ou salva-vida? O que chegar primeiro, né? Porque não adianta, na verdade, irmãos, que Deus livre, mas agora começa a época do verão, né? Irmãos, eu lembro todo veraneio, irmãos, me perdoe falar, sempre tem os boca aberta que salva vida salva. Que bom que salvou, né? Porque ele vai lá quando a bandeira está preta, ele vai lá quando o lugar é proibido, e quantos, infelizmente, nem são salvos e perdem, né? Misericórdia, irmãos. Aí você vê que a pessoa vai o quê? Quer provar para os amigos, consegue, né? Entra bêbado, nem beber não deveria, né? Entra bêbado no mar. Irmãos, a gente vê cada boca aberta. Ai, pastor, é assim, né? Afogado fica de boca fechada? Ah, fica de boca aberta, literalmente. E no sentido figurado também, né? Boca aberta. Não, e muitos acabam sendo salvos, né? E muitos, infelizmente, do que, irmãos? Não são. Né? Tem que cuidar, não é verdade, mas tem que vigiar com isso aí. Né? Eu já perdi muitos amigos na época da infância que iam lá num lugar fundo, né? Queriam mergulhar, dar biquinho e não sei o que lá, né? Uns nunca mais voltaram, outros deram de cabeça, né? Quer dizer, até voltou o corpo depois, né? Mas é que, entendeu? Então, tem que vigiarmos. Então, mas nesse sentido aqui é um sentido bom, né, moço? Que na profundidade está o quê? O conselho do homem. E aí fala o quê? Mas o homem de inteligência o tirará para fora. Amém? Então sempre tem que ter os meus criados, né? Sempre ter os meus criados ali preparados, servindo, né? Criado, digo, né? Eu vou dizer a palavra de Deus, né? E na hora para a batalha tem que armar eles. Vamos lá, Deus é com a gente. A aspecto do versículo. Vamos lá, vamos para a batalha. Vamos lá. Ah, mas essa batalha não, mas é para um familiar meu. Orar por ele não é abençoar o erro dele. Então vamos lá, vamos buscar. Amém? Então tem que vigiar. Vamos voltar para lá? Então nós temos que sempre nos envolver aqui na palavra de Deus. Ah, não, eu só quero buscar prosperidade. Eu só venho segunda-feira na igreja. Você não está armando os teus criados. Aí como é que você vai resolver um problema familiar? Né? Ah, não, eu não venho domingo na igreja. Domingo é só música. Mas se quer um lugar que tem choro, ranger disso, vai para o inferno. Lá vai ter bastante... Vai ou não vai? Vai, tá lá no fim, né? Amém? Né? Para quem é afobado, já começa pelo Apocalipse. Lá você já sabe como é que tudo acaba. Não é verdade? Como alguém já falou, pessoal, vai ficar tudo bem. Eu li o capítulo final do Apocalipse. Tudo termina bem, né? E é verdade. É para isso que foi usado o Apocalipse. Pessoal, no final tudo acaba bem para quem serve a Deus, né? Vai ter luta, vai ter... Não, mas no final acaba bem. Glória a Deus. Então, volta lá, né? Então, ouviu isso aí, não, e tal, que se preparou, mas eles já estavam preparados e o quê? Mesmo quando não tinha batalha. Então, ele sempre está preparando, amém? Vamos falar, não deixe para jejuar mais, orar mais quando vem a luta, né? Mantenha uma vida em constância com Deus. Não deixa para vir mais na igreja quando vem o problema. Senão, né? Procura ter o quê? Uma é a coisa mais... Foi a primeira palavra que eu preguei aqui, inclusive, orar, né? Sobre lá o vaso do oleiro, que é o quê? Uma constância, não é verdade? E aí fica, né?
Ele só para de girar quando ele está pronto. Tu não está pronto, nem eu. Então tem que continuar o quê? Deixar Deus trabalhando. Na verdade, foi a primeira palavra que eu preguei aqui, Jeremias 18. E não mudei, irmãos. Eu falo exatamente a mesma coisa há 3 anos. É constância. 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 Vamos terminar? Volta lá então para Gênesis. Tá boa a palavra, né, meu pai amado? Vamos lá. Ah, mas a gente passou um pouquinho de tempo. Vamos ler de novo 14:14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão. Não era irmão de sangue, tá? Era família. Não é Velozes e Furiosos, mas era família, né? Só família, seu irmão. E a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Trouxe tudo de volta. Eu vou parar aqui. Semana que vem eu continuo, né? Que estava chegando o anjo de Deus de um lado e o capeta do outro. Vai ser pregação na semana que vem. Mas ele trouxe todo mundo de volta, graças a Deus. Amém? Era dele a batalha? Não era. Mas ele ajudou o Ló. Amém? Foi culpa de Ló o problema? Foi. Mas foi bênção de Abraão o quê? O resgate. Infelizmente, eu volto a falar. Você já sabe a história, né? Ló não aprendeu. Ele vai continuar morando ali. E depois vai ser lá no 18, né? Você vai saber o que vai acontecer, você já não sabe. Então, uma pregação para hoje. Não, a primeira coisa na palavra é a semente que nós colhemos. Onde nós temos muita pena de quem está colhendo da carne. Deus não manda ter pena. Deus manda ensinar que aquela semente é o quê? É carne. Não sou eu quem determino se é semente da carne ou do espírito. É Deus quem já determinou. Eu determino qual que eu planto. Né? Mas eu não determino também o quê? O que eu colho. Não adianta, não tem. Não, eu vou plantar então as sementes que vêm de Deus. Amém. Né? E também aqui nós sempre ter nossos criados, os versículos, palavras, sempre preparados. Não, pastor, mas eu estou bem, pastor. Mas deixa sempre aquela arma preparada, né? Para que você possa, e eu também, resistir o que no dia mal. E muitas lutas a gente passa pela família, pela casa, né? Pastor, se eu cuidasse só da minha vida, eu estava bem. Eu também, né? Eu vou para o céu, os outros que se lasquem. Não. Na casa do Pai tem muitas moradas. Jesus também morreu pela minha família, então eu vou buscar. Vou me incomodar, vou me chatear, vou até me irritar muitas vezes, vou até perder esperança, mas eu vou continuar dando Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E orar para que eles possam se firmar também. Amém? Vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.